Gente, enquanto tá tendo negociação, os Estados Unidos atacou. Isso não é uma coisa assim, aleatória, não. É uma estratégia de guerra, tá? Então, os Estados Unidos, ele não tem esse... com o Irã, ele não tem mais essa questão de negociação, já tá anos e anos e anos e anos. Nossa, antes de eu nascer, já tinha essa ideia de Irã ter armas nucleares, tá negociando para não ter mais e tal. Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e hoje nós estamos novamente falando desse país aqui que está em evidência no cenário global. Esse país aqui está sendo atacado pelos Estados Unidos sob a alegação de que estariam produzindo armas nucleares. Mas existem notícias aí de que Donald Trump está tentando negociar um cessar-fogo e pedindo algumas condições para isso, pedindo algumas exigências. Mas tem algumas coisas erradas aí, algumas coisas estranhas. Eu queria mostrar para vocês. E o que seriam essas coisas estranhas? As autoridades do Irã estão negando que está tendo essas negociações e estão falando que, na verdade, Donald Trump está falando isso só para manipular os mercados internacionais, porque os mercados flutuam, né? Enquanto a gente tem aí uma confiança de que o petróleo vai sair do Estreito de Hormuz, vai passar pelo Estreito de Suez, chegar à Europa, por exemplo, Brasil, China e tal, a gente consegue um pouco mais de valor e um pouco mais de confiança no mercado. Mas se de repente parar tudo, o mercado despenca. E será que seria interessante para os Estados Unidos perder, né, um pouco mais da sua economia, ter um pouco mais de crise em um ano de 2026, que é um ano eleitoral lá nos Estados Unidos? Não eleição assim para escolher presidente, mas uma eleição para refazer as pessoas lá no parlamento. E Donald Trump precisa de apoio dentro do parlamento. E por isso ele tem que mostrar confiança para o mercado. Falar, olha, estamos aqui negociando. Será que está mesmo? Vamos ver aqui a partir do momento que eu vou reagir a um vídeo de hoje no mundo militar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o plano de paz de Trump para o Irã. Trata-se mesmo de um plano para terminar a guerra, ou é apenas uma manobra para ganhar tempo até a chegada dos Marines e paraquedistas na região? Assim é. Sabia que um CNPJ ou domínio de site não... Toda vez que Donald Trump tenta um acordo de paz, no fundo, parece que ele já está preparando um ataque ao Irã, no caso, né? Por exemplo, no início da guerra com o Irã, ele estava negociando e, de repente, logo depois das negociações, começou um ataque. E o ataque não pode ser planejado e feito de uma hora para outra. Já estavam planejando até mesmo antes das negociações. E parece que isso aconteceu novamente. O presidente Donald Trump surpreendeu o mundo nesta terça-feira, 24 de março, ao afirmar que os Estados Unidos estão negociando ativamente com o Irã para pôr um fim à guerra iniciada em 28 de fevereiro. Segundo Trump, as conversas estão sendo muito boas e produtivas, e o Irã estaria desesperado para fechar um acordo. O Donald Trump é um grande comunicador, principalmente em questões de negociação, incluindo paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada. Olha que engraçado. Enquanto está tendo negociação, olha o tanto de gente que está se deslocando lá para o Irã, para o sul do Irã. São exatamente o tipo de tropa necessária para uma operação anfíbia ou aerotransportada contra ilhas iranianas no Golfo Pérsico. Coincidência? Será que Donald Trump está negociando mesmo ou está deixando... Ou está usando a diplomacia como cortina de fumaça enquanto posiciona suas peças no tabuleiro? Segundo o New York Times, citando 2 funcionários americanos, os Estados Unidos enviaram ao Irã, por intermédio do Paquistão, um plano de 15 pontos para encerrar a guerra. Primeiro, o Irã teria que desmantelar completamente as suas capacidades nucleares existentes. Segundo, assumir o compromisso formal de nunca buscar armas nucleares. Sempre armas nucleares, né, gente? Enriquecimento de urânio em território. Cessar o enriquecimento de urânio. A Agência Internacional de Energia Atômica os 450 quilos de urânio enriquecido a 60% que o Irã acumulou. Quinto, desmantelar as instalações nucleares de Natanz, Isfahan e Fordow. Sexto, garantir à IEA acesso total e irrestrito para inspeções. O plano também exige...
Gente, você sempre vê que já tem uns 30 anos aí que o pessoal tá tocando essa tecla de Irã estar com bombas nucleares e o Irã nunca arredou o pé de enriquecer o urânio do jeito que está enriquecendo. E será que vai arredar o pé logo agora? E os Estados Unidos falam, né, estão tendo negociação, tá indo muito bem, tá uma coisa assim, maravilhosa. Exige que o Irã abandone o financiamento e o armamento de milícias aliadas à região, como o Hezbollah, os Houthis e o Hamas. O Estreito de Hormuz teria que ser declarado um corredor marítimo livre e permanecer aberto, e o programa de mísseis iraniano seria limitado em alcance e quantidade, e qualquer uso futuro ficaria restrito à autodefesa. Em troca, os Estados Unidos ofereceriam o levantamento total das sanções e assistência no desenvolvimento do programa nuclear civil iraniano na usina de Bushehr. A proposta prevê um cessar-fogo de 1 mês, durante o qual as partes negociariam os detalhes desse acordo de 15 pontos. No entanto, o Irã nega categoricamente que qualquer negociação esteja acontecendo, com o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, chamando as alegações de Trump de fake news destinadas a manipular os mercados financeiros e de petróleo. Isso aí é muito grave, gente. Não está tendo negociação? Então, o que está tendo, então? Movimentação militar para uma outra operação dentro do Irã. Ou seja, a diplomacia existe, mas por canais indiretos. O Irã, no entanto, desconfia e com razão, pois em 2 ocasiões anteriores, durante a administração Trump, os Estados Unidos lançaram ataques devastadores justamente quando negociações estavam em andamento, com a mais recente tendo sido o próprio ataque de 28 de fevereiro, que deu início à guerra. Gente, enquanto estava tendo negociação, os Estados Unidos atacou. Isso não é uma coisa assim, aleatória, não. É uma estratégia de guerra, tá? Então, os Estados Unidos ele não tem esse... com o Irã, ele não tem mais essa questão de negociação, já está há anos e anos e anos e anos. Nossa, antes de eu nascer, já tinha essa ideia de Irã ter armas nucleares, estar negociando para não ter mais e tal. Agora, os Estados Unidos faz a negociação, pelo menos fala que está fazendo, para os mercados não ficarem instáveis em ano de eleição de 2026 lá nos Estados Unidos. E depois disso, já bota em prática o plano de atacar descontroladamente, né, praticamente. Apenas 2 dias depois de um acordo preliminar em Genebra para continuar as conversações. E agora vem a parte que deixa muitos analistas intrigados. Simultaneamente a toda essa conversa sobre paz, o Pentágono está movendo forças poderosas para a região. Entre 2.000 e 3.000 paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada, baseada em Fort Bragg, receberam ordens de deslocamento para o Oriente Médio. O comandante da divisão, o Major-General Brandon... A cara dele de querer negociação, gente. A cara desse general aí. Nossa, que carinha de gente bonzinho. O Estado-Maior já foram ordenados a se deslocar. E quando o quartel-general vai antes da tropa, geralmente significa que uma missão está sendo ativamente planejada. A 82ª Airborne é a força de resposta imediata do exército americano, capaz de ser deslocada para qualquer lugar do mundo em menos de 24 horas. São forças treinadas para saltar de paraquedas em território hostil, capturar aeródromos e estabelecer cabeças de ponte. Além disso, 2 unidades expedicionárias de Marines estão a caminho. A 31ª MEU, com cerca de 2.200 Marines, partiu do Japão a bordo do USS Tripoli em 13 de março. E a 11ª MEU, também com cerca de 2.200 Marines, partiu de San Diego a bordo do USS Boxer e deve chegar em aproximadamente 2 semanas e meia. Juntas, essas forças adicionariam até 8.000 militares aos cerca de 50.000 americanos já na região. 50.000 americanos na região. Ou seja, Irã tá lascado. Gente, e é uma ilha pequena, né? Olha só. Peraí. Essa ilha aqui, se vocês forem ver... Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha o tamanho dessa ilha. E ela é tão importante, né? Parece que é uma base muito importante do Irã. Deixa eu ver aqui. Tem aeroporto. Estão doidos para tomar. Parece que não é tão fácil assim, não. Vamos voltar para o vídeo.
das exportações de petróleo do Irã. O conceito operacional seria uma ação combinada. Os Marines realizariam o assalto anfíbio inicial, assegurando praias, instalações portuárias e pontos-chave. A aviação da MEAU, com seus MV-22 Osprey e helicópteros de ataque, forneceria apoio aéreo aproximado e mobilidade. Em seguida, a 82ª Airborne, os paraquedistas, expandir o perímetro e assumir o controle terrestre de longo prazo. Mas então, qual é a verdade? O que estamos vendo é um esforço genuíno de Trump pela paz ou apenas uma manobra calculada para um ataque terrestre? Há argumentos fortes para os dois lados. A favor da hipótese de paz genuína, temos um fato incontestado. A guerra está custando caro, muito caro. Apenas os primeiros 6 dias da guerra custaram cerca de 11 bilhões de dólares, com o Pentágono preparando um pedido de financiamento suplementar ao Congresso que pode chegar aos 200 bilhões. Nossa, gente, não? E, gente, olha só, 200 bilhões de dólares para gastar com munição, com equipamento e com soldados, né? E o custo de ter o Estreito de Hormuz impedido, por exemplo, o custo internacional, como é que fica? Podendo até mesmo abalar estruturas do sistema capitalista atual. E a crise no Estreito de Hormuz está afetando mais de 1.000 navios, milhares de marinheiros estão retidos, e os mercados globais de energia e fertilizantes estão em convulsão. Há também pressão política doméstica crescente, e o próprio presidente Trump pode estar genuinamente buscando uma saída diplomática para declarar vitória e encerrar o conflito. Mas há elementos muito fortes a favor da hipótese de manobra de Trump para ganhar tempo. 2 vezes sob Trump, os Estados Unidos atacaram durante negociações, e a própria Casa Branca deixou escapar que mais 2 a 3 semanas de guerra estão planejadas, mesmo que conversas ocorram. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, disse no Salão Oval que os Estados Unidos negociam com bombas. E um conselheiro de Trump resumiu a abordagem de maneira bastante reveladora. O presidente tem uma mão aberta para o acordo e a outra fechada, pronta para dar um soco. Por isso, a verdade, provavelmente, está no meio. Trump está fazendo o que qualquer negociador agressivo faria, mantendo todas as opções em cima da mesa. Se a diplomacia funcionar e o Irã aceitar termos favoráveis, ele declara vitória sem precisar arriscar tropas. Mas, se não funcionar, ele terá posicionado as forças necessárias para agir. O problema é que, do ponto de vista iraniano, é praticamente impossível negociar de boa fé com alguém que já te atacou 2 vezes durante conversações. E as exigências do plano de 15 pontos são extraordinariamente duras, com analistas apontando que muitos dos pontos seriam praticamente impossíveis do Irã aceitar. Resumindo, a proposta de paz de Trump existe, foi enviada ao Irã via Paquistão e contém termos que qualquer potência exigiria de um adversário derrotado. Mas o Irã, apesar de militarmente muito enfraquecido e com a sua liderança dizimada, ainda não se vê como derrotado. Pessoal, então, o que está acontecendo é que os Estados Unidos não pode entrar numa crise muito profunda agora, precisa de pelo menos um pouco mais de tempo. E aí tem essas negociações. O Donald Trump, gente, sempre foi um negociador, desde anos 60, 70. E provavelmente pode ter sido colocado lá no poder por isso, para manter os mercados assim um pouco mais confiáveis enquanto operações muito arriscadas militares são feitas. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu não posso dizer o que vai acontecer, só sei que paz, depois de tanto tempo exigindo no Irã as mesmas coisas, será que vai acontecer? Obrigado por ficar até aqui, dê um like se gostar do conteúdo e até o próximo vídeo.